Fala galera, hoje eu tenho um convidado muito especial para conversar com a gente, o montanista cruzeirense Gabriel Tarso, 26º brasileiro a escalar o Monte Everest, lá na divisa do Nepal e do Tibete, na Ásia. Nós vamos conhecer a história desse cara, ele vai contar pra gente suas proezas, suas aventuras. Ele também é fotógrafo profissional de montanha. Gabriel, como é que você tá? Seja bem-vindo, parceiro, beleza? Muito obrigado, muito ótimo, tranquilo. Pô, cara, que bacana, né? Qual a emoção de chegar ao Monte Everest, lá no cume realmente? Foi uma experiência, né, incrível, talvez o momento mais marcante da minha vida, assim, sem dúvidas. Após aí quase 50 dias de expedição, né, foi um trabalho muito longo, muito cansativo, mas que, enfim, depois de tanto tempo assim, na montanha, se dedicando a estar naquele lugar, né, se dispondo a estar naquele lugar, passando por tantas situações, né. Isso foi agora recente? Foi, eu voltei tem 7 dias, voltei tem 7 dias. Faz uma semana que você está de volta à terrinha. Faz, em cruzeiro eu cheguei tem 2 dias. 2 dias. Então, passei em São Paulo, vi os amigos, vi minha família, me empenhei em fazer o exame de PCR, porque Nepal ali, né, fronteira com a Índia, estava com receio de ter contaminado, de certa forma transmitir o vírus para minha família. Fiz o exame antes de ir lá de ver minha mãe. E passei uns dias lá, meus pais estão morando em São José. E aí, finalmente, eu cheguei aqui em Cruzeiro agora, para matar um pouquinho da saudade. Você tem uma história muito interessante. Você está na sua casa, Vila Ana Rosa, aí de repente ele começa a apreciar as paisagens da Serra da Mantiqueira. Aí desperta nesse garoto a paixão pelo montanismo. E a nossa Serra da Mantiqueira, você conhece tudo, né? Foi aqui que tudo começou, né? Foi. A Mantiqueira tem uma relação, né, de amor com esse lugar, uma relação muito íntima com esse lugar. E começou muito cedo, né? Eu vim para Cruzeiro muito novo e cresci aqui lá com meus 5, 6 anos já. Eu talvez não sabia nominar ainda a coisa, né? Mas era uma certa forma de contemplação, né? Nos desenhos na escola, eu adorava desenhar as montanhas, eu tentava desenhar Itaguaré na cabeça da criança, né? Então, aí, com o passar do tempo, essa relação foi mudando e se aproximando ainda mais, né? Da janela do meu quarto, né, onde eu via a paisagem, eu comecei a me aventurar nas cristas lá em cima, né? Ainda era mais jovem. Então, hoje eu posso dizer que, sim, foi onde tudo começou, né? É a minha fonte de inspiração, talvez, principal, assim, sempre quando eu estou num lugar ou outro, é impossível a gente não criar essa associação, né, entre as cristas de outras montanhas com a do meu lar, né, já acabei tatuando aqui no braço parte dela aqui, para estar sempre, né, perto de mim e lembrar. Eu tenho uma relação hoje, eu posso dizer sim, de amor com esse lugar e de muito zelo. Gabriel, conta pra gente, pro pessoal que está assistindo, a emoção, a adrenalina, a aventura. Lógico que você já é um montanista experiente, fotógrafo, foi lá fazer inclusive um documentário. Mas como surgiu essa possibilidade? E aí você conta pra gente como é que foi. Nós vamos mostrar aqui fotos, vídeos, enquanto o Gabriel vai narrando pra gente. Eu fui a convite, né, de um programa que chama Sete Cumes, que vai ao ar no canal Off. A gente teve o início da expedição começo de abril, né? Saímos do Brasil dia 3 de abril. Esse programa ele retrata a odisseia, enfim, a aventura de um montanhista que chama Gustavo Ziller pelas montanhas mais altas do mundo, né? Quer dizer, a montanha mais alta de cada continente, né? Já fizemos Antártida, já fizemos Rússia, Tanzânia, Alasca e agora Everest. Falta um que chama Kartens, que fica na Indonésia, né? Então, eles dividem também a América em Norte e Sul, né? Fizemos Argentina e também Alasca. Então, desses 7 cumes, né, a mais alta, logicamente, é Everest, a mais alta do mundo. E lá eu pude encontrar outros 5 brasileiros que também estavam, enfim, né, dispostos a fazer
essa expedição. Uma delas é a Areta Duarte, que é uma montanhista de Campinas, né, que já é amiga minha já há um certo tempo. A gente se conheceu por conta da montanha também. Ela vem com certa frequência para cá. Ela se dispôs ao ano passado, ali, início da pandemia, a fazer um projeto da vida dela, que era escalar o Everest com recursos próprios, né? A gente sabe que o Everest é uma montanha caríssima. A gente está falando de $43 mil, né? Então, Caramba. entre permissos de governo, entre equipamentos que são caríssimos também, passagens, a expedição, guia. Então, quando se coloca isso no papel, você vê que é um valor de uma casa, né? E a Areta, por recursos próprios, né? E um deles que ela utilizou foi o recicláveis, né? Ela é uma moça negra, né? Que veio de um ambiente muito pobre, a periferia de Campinas. E quando eu conheci ela, esse projeto, né, eu pensei, né, na possibilidade de eu, como fotógrafo, né, poder contribuir com um projeto tão verdadeiro, né, tão significativo no momento que a gente está vivendo. Sim. E aí a nossa amizade só veio aumentar, a gente, por muita coincidência, né, forças do destino, seja lá o que a gente acredita, a gente veio a se encontrar na mesma expedição, né? Ela foi antes. Nada combinado. Não. Olha. Não, quer dizer, a gente conversava, né? Tipo assim, você queria estar lá, ela também, Isso, mas de repente vocês se encontraram. Sim, sim. Né? Eu já estava previsto, né, essa oportunidade de eu estar documentando esse projeto do canal Off. E quando veio a história dela, eu falei assim, olha, eu estou indo lá, né? Se você quiser alguma ajuda, conte comigo, né? E assim foi. Então eu me dividi e o Gustavo também foi super aberto assim a entender, né, essa minha contribuição com o projeto dela. E ele foi super legal também. Então a gente pôde trabalhar, quer dizer, eu fiz o possível para tentar fazer as duas coisas, documentar a história com um propósito, que é a dele, e documentar a história dela também. A gente nem sempre estava no mesmo lugar, apesar de todos estarmos na mesma expedição, né? A gente nem sempre tinha o mesmo pace, né? o mesmo ritmo para fazer os deslocamentos. São vários acampamentos, né? Então, entre acampamento base, 1, 2, 3 e 4. Para chegar no acampamento base são 10 dias caminhando. Então, é um período muito longo, né? A gente pôde compartilhar as alegrias, as derrotas. E como é que, até chegar no cume, até chegar no Everest, vocês enfrentaram o quê? Em temperatura, clima, algum momento em que a adrenalina bateu mais forte, com toda a experiência que vocês têm, enfim, como é que foi? Tem alguns momentos que eu posso pontuar, né, alguma coisa assim. Onde aquele momento que você pensa, pode ser que eu não volte. Porque é um desafio, né, cara? É interessante porque além do seu treino, além da sua disposição, né, da sua ambição de estar naquele lugar, existe quem vai dar a palavra final não somos nós, né? É a natureza que está lá. Então, por exemplo, uma avalanche pode acontecer a qualquer momento e pode acabar com a expedição. Não geralmente machucar a gente, mas pode acabar com a expedição, fechar um acesso. E vários momentos como esse assim, aconteceram. Às vezes a gente cruza um glaciar que chama Glaciar Khumbu, né? O glaciar é nada mais que uma massa de gelo, de neve acumulada durante centenas de anos, milhares de anos, e que está em constante movimento, né? Um glaciar é como se fosse, falando assim a grosso modo, um rio congelado que se movimenta às vezes. Tem glaciar que se movimenta 1 metro por ano, tem glaciar que se movimenta 10 metros por ano. Então, conforme ele se deforma, ele cria algumas gretas, que esse eu acho que é o principal perigo, né, que a gente enfrenta lá. Assim, é você talvez pisar na neve em falso e aquela neve abrir e você via cair numa greta. Né? Eu acho que esse é o maior medo assim, que eu enfrentava quando a gente cruzava o glaciar. A gente cruzou ele, não lembro ao certo, mas entre 10 algumas vezes. Assim. E acho que essa é a parte que mais me deixava tenso, assim, porque era algo que estava fora do meu controle, né? E como é que é a alimentação? Dá para dormir? Dá para descansar? As expedições no Everest, elas são feitas como forma
de forma comercial, né? Então, essas pessoas que estão pagando, né, para fazer a montanha, elas estão contratando serviços naquela montanha. Então, locais, né, pessoas locais se dispõem a montar uma estrutura mínima de conforto para você estar lá, pelo menos no acampamento base, né? Do base ainda tem mais 4 para cima. No base, eu posso dizer que a gente tem um certo conforto, né? Você tem água quente, você tem a comida que você não precisa fazer. Dali em diante, você precisa ter uma autonomia um pouco maior, né? Então, eu estava documentando todo esse trajeto, né, dos personagens, no caso, dos integrantes, dos clientes da expedição. E sempre que podia, também estava metendo a mão na massa ali, carregando partes dos equipamentos para cima, montando as barracas, além da minha função. Que para mim é um prazer, né? Eu gosto de estar na montanha, eu gosto de passar as furadas, né? De enfrentar desafios, eu gosto de estar nesse lugar, né? Então, posso dizer que o desafio muda um pouco de figura. Gabriel, a gente vai estar mostrando aqui também para o pessoal, já explorando aqui o Gabriel, ele deve ter muitas fotos, a gente vai conhecer agora algumas fotos, alguns registros, principalmente desse momento de chegar ao Everest, mas você tem assim, certamente uma história para contar após chegar ao Everest, né? Eu acho que chegar no cume do Everest foi muito marcante, né? Eu vivenciei, poucos dias antes de embarcar, histórias muito intensas na minha vida que me fizeram colocar em xeque, né, a minha disposição de estar naquele lugar. Então eu precisava reafirmar dentro de mim em todo momento, né? Por que eu estou aqui, o que estou fazendo aqui, até onde estou disposto a chegar, né? Porque você lida, é impossível você não pensar na morte, né? Em vários momentos. Inclusive o momento, eu acho que mais marcante foi a hora que eu encontrei com um corpo, né? Existem alguns corpos que ficam no caminho porque é um lugar de tão difícil acesso, assim, que ninguém se dispõe a retirar a pessoa que falece naquele lugar. Então, quando eu vi lá o corpo na minha frente, que tinha, enfim, tinha falecido, tinha 10 dias, aí eu olhei para aquilo, enfim, rolou uma troca de olhar ainda e é impossível não cogitar, né, não cogitar, mas assim, não repensar, né, o meu estado ali. Então, eu pensei muito, falei, pô, esse cara tá aqui, ele quis um dia, ele se empenhou, se treinou, podia ser qualquer um, né? Então, eu vinha pensar, né, falei, ó, eu quero voltar para casa, né? Então, o desafio era o tempo inteiro estar com a sua mente estável, eu posso dizer, né? Para que você conseguisse realmente seguir com seus objetivos, né? E a preparação exige muito? Parte física, parte alimentar, até mesmo o psicológico? Bom, eu faço montanha já há um tempo razoável aqui no Brasil, o que me deu um certo embasamento, né? Já lidei com algumas situações de passar frio, de passar fome. Isso ajuda bastante, né? É como se fosse uma carga de experiências, né, que você já vivenciou e hoje você pode, bom, já passei por isso, sei onde eu posso chegar. Já passei por tanto frio e sei que posso chegar ali. Então, com certeza, fazer montanha foi o principal, né? Eu me empenhei nos últimos meses antes de embarcar. Eu fiz treino de corrida, de pedal, de escalada, subi muita montanha aqui na região. E alimentação também, né? Eu precisava consumir muita proteína, muito carboidrato para ter de reserva, porque eu sabia que eu ia perder e perdi, né? Perdi cerca de 5 quilos nesses 2 meses, entre as atividades, né? Consumia muita caloria todo dia. E o frio, né? Para você manter seu corpo aquecido, você consome caloria, né? Então, o principal desafio, principalmente, por exemplo, no dia que a gente foi fazer o cume, a gente subiu foram 10 horas subindo. Chegando no cume, fiquei no máximo 10 minutos. Fiz as fotos que eu precisava, gravei os depoimentos que eu precisava e desci acho que em 4, 5 horas. Então, queira ou não, são 15 horas de atividade, né? Parando os 10 minutos que eu fiquei no cume e talvez mais 5 minutos em cada parada, fiz 2 paradas só. Então você está em constante movimento, o corpo está
tempo inteiro lutando para se manter aquecido, né? E aí você entra naquela briga, você perguntou anteriormente sobre a história. Outra coisa marcante para mim é o autoconhecimento com relação ao meu corpo, né? A experiência que eu tenho de perceber, né, meu corpo trabalhando. Meu corpo diz, passando frio, bom, não estou dando conta, preciso dar um jeito, o que eu vou fazer? Vou parar de circular o sangue na ponta do seu dedo, beleza? Vou dar prioridade para os seus órgãos vitais, né? É muito melhor você perder a ponta do dedo que um fígado. E aí eu entro naquela briga, mas não quero perder o dedo. Cara, mas é muito louco isso, é impressionante. Agora, tem um momento lá muito assim, real, pandemia, né? Lá também pandemia, aliás, lá pior que aqui, né? Porque você estava muito próximo da Índia, no momento em que as mortes aumentaram, o número de casos também aumentou e uma nova variante na Índia. E você praticamente ali, né? Na fronteira. Na fronteira. Como é que foi isso? Parece que teve um momento, foi o Tibete que entrou em lockdown quando você estava lá? Isso. Não, o próprio Nepal entrou em lockdown. Ah, o Nepal. Onde eu estava. Onde você estava. Só que a gente estava na montanha e, teoricamente, né, a gente estava mais seguro na montanha do que em Katmandu, que é a capital. Katmandu, os casos começaram a aumentar de uma forma desenfreada. É o Nepal que faz divisa com a Índia? Isso. E a fronteira Índia-Nepal, ela não é muito controlada, né? Então, não existe um controle, vamos dizer. Tá. Com os casos na Índia aumentando, o Nepal veio junto, né? Veio depois da fila. Então, a gente pensava, caraca, esse é um problema que existe, mas a gente não precisa lidar com isso agora, porque a gente precisa subir ainda, né? Então, a gente está com a cabeça focada lá. Sabendo que quando isso acabasse, a gente teria que descobrir o que a gente ia fazer, porque as fronteiras do Nepal foram fechadas quando a gente estava lá. Isso quer dizer que a gente não teria mais voo. Meu voo estava para dia 4 de abril. E eu recebi no e-mail, cancelaram o seu voo. Eu falei, caraca, não vou pensar nisso agora. Mas isso foi algo que, enfim, né, que eu tive que postergar, né, para dedicar minha energia para pensar naquilo. Por muito, nem vou dizer sorte, né, mas que bom que o Nepal, eles têm uma cultura, né, muito puxada ali, né, para os orientais, muita influência de China, né, que dá a eles um certo... Eles são muito certos no que eles fazem. Então, se eles propuseram fazer o tal do lockdown, você não viu uma alma viva na rua, né? Quando a gente voltou para Katmandu, a gente voltou porque acabou a expedição, né? A gente precisou pegar um helicóptero do acampamento base direto para Katmandu, para cortar esses 10 dias que a gente faria a pé, porque a gente não teria acesso nesses vilarejos que a gente cruza para chegar no aeroporto, está tudo fechado. E eles não querem saber se é turista ou não, os caras fecharam. Então a gente precisou pegar um helicóptero para Katmandu, de Katmandu para renegociar o voo para o Brasil. Então a embaixada no Nepal, ela conseguiu um voo quando eu estava lá, tipo, eles condensaram todos os brasileiros, conseguiram um voo para a gente voltar para o Brasil. Então eu cheguei para aqui logo, né, logo mais, mas ainda assim com aquela incerteza, né? Bom, esse vírus a gente sabe, né? Às vezes tem a possibilidade de contrair. Eu já contraí em outubro no Brasil, fiquei mal, né? Apesar das piadas à parte, né? Do meu porte de atleta, do histórico de atleta, eu peguei o raio do vírus e fiquei de cama, cara. Olha aí. E ficava pensando, cara, meu pai, minha mãe pegar isso aí, não sei como vai ser, porque eu tendo a energia que eu tenho, eu caí, né? Então, quando eu voltei para cá, a primeira coisa que eu falei foi fazer o raio do exame, né? Para garantir que eu tirei aquele peso da consciência, né? E agora é seguir se cuidando ainda, porque a gente não está imune ainda, né? Nosso país ainda está, né, passando essa dificuldade, a gente precisa... Lá você não via ninguém na rua? Você pegou lockdown lá, né? Lockdown. Quando eu tive no Nepal, no começo da pandemia de 2020, eu estava fazendo um outro projeto, começou aquele burburinho de Covid, aí no Brasil não tinha nada ainda. E eu falei, cara, isso aqui tá esquisito demais, né? O pessoal fechando aqui, fechando ali, do lado da China, e até então o foco era a China, né? Sim. Que é fronteira com a China também. Perfeito. Daí eu voltei, a gente adiantou nossa passagem pro Brasil com medo que fechasse, inclusive tem amigos que ficaram no Nepal, ficaram 4 meses lá trancados, sem possibilidade de voltar para isso, porque os voos eram caríssimos, né? Uhum. Então eu pude vivenciar o início no Nepal quando isso começou, lá em 2020, foi
não sei se foi em fevereiro, março, né, começou. Foi. E agora, Nepal entrou em lockdown, fecharam, os casos foram mínimos, né, por conta desse rigor, né, principalmente do governo e da população. E agora, eles voltaram a abrir, né, a temporada do Everest 2020 foi completamente cancelada. Nenhum turista, nenhum cliente conseguiu subir o Everest 2020. E aí, com os casos abaixando, né, uma estabilidade, uma sensação de estabilidade, né, que era muito incerta, eles abriram de novo a fronteira. Aí o resultado foi precisar fechar de novo a fronteira. Gabriel Tasso é cruzeirense, experiência fantástica, 26º brasileiro em todos os tempos a chegar no cume do Monte Everest, na Ásia. E agora, qual o próximo sonho, qual a próxima aventura? Ai, rapaz, você foi pego de surpresa. Não vai, pelo que eu conheço, ele não para, viu, gente? Ele não para, galera. Bom, eu tenho um projeto pessoal que é terminar meu motorhome, isso aí já estou arrastando já há um certo tempo, que é aquela van que eu estacionei ali, né? Então eu quero, né, terminar uma casa ali para conseguir ter autonomia de rodar o Brasil e parar em qualquer lugar. Eu adoro tocar, eu toco sanfona, toco violão, então para mim a música e o motorhome para mim vai ser uma junção perfeita, né, de parar e conseguir fazer essa troca. Eu acho que eu quero continuar subindo as cristas, a Serra Fina em especial está fechada por conta da queimada que teve um tempo atrás, né, em respeito à comunidade local, tá dando esse tempo para a serra, que é super importante para ela se regenerar, apesar de muitos montanhistas não respeitarem, né, é até importante a gente bater nessa tecla de novo, assim, tá fechado, independente de pandemia não, a ideia é que ninguém suba, né, e ainda assim você vê um ou outro querendo passar ali a perna, enfim. Quando tudo isso acabar, né, quando a serra voltar, eu quero passar uma noite lá em cima, estou com muita saudade de passar lá em cima. Infelizmente, a última oportunidade que eu tive lá em cima foi quando teve o incêndio, né, que a gente estava contribuindo ali com as ações locais, né, com os voluntários. Mas foi uma situação muito agradável, né? Foi muito triste estar lá e ver tudo que estava acontecendo e, enfim. Então eu quero voltar quando ela estiver regenerada e para passar umas noites lá em cima, em paz. Manda um conselho aí para a rapaziada, até para as meninas, por que não? No caso da Areta, né? Sim. Que a gente acompanhou aí. Quem curte montanismo, quem está afim, de repente, qual o conselho, com toda a sua experiência, manda um recado aí para esse pessoal aí. O montanhismo, né, principalmente aqui na nossa região, está crescendo muito, tem crescido nos últimos anos, né? E com isso se vê a quantidade de pessoas também com não tanta experiência, né, frequentando os locais. Isso não é errado, isso é ótimo, né, para todo mundo. Mas é errado quando isso acontece de forma, nem vou dizer desenfreada, assim, porque não existe ainda um órgão regulamentador assim, para dizer a quantidade de pessoas que devem subir ou não. Mas quando é feito inconsciente ou de uma forma talvez agressiva, egoísta, tem tantos adjetivos que a gente pode falar aqui. Mas quando o cidadão, né, se propõe a subir sem um mínimo de responsabilidade ambiental, né, o mínimo que você pode fazer é ser responsável por tudo que você produz, seu lixo, isso inclui o cocô, sabe, isso inclui as caças de alimentos, de frutas. Então é você ser responsável pelo que você produz lá em cima, né? Então é triste demais a gente subir uma crista, pra você curtir o ambiente em paz, curtir a paisagem, chegar e você ver saco de lixo, garrafa PET, fogueira. A gente sabe que é um ambiente, por lei, você não pode iniciar nenhum tipo de fogueira, né? Acima de, acho que 1.800 metros não pode fazer nada. E tem pessoas que insistem, vou fazer uma fogueira aqui porque é legal. Não, é um ambiente que é muito, muito delicado, é muito sensível, né? Existem animais lá em cima, então, além desse incêndio, que apesar de não ter ainda o veredicto final, né? Eu tive lá em cima, eu acredito que tenha sido criminoso, né? Criminoso no que diz respeito a foi produzido por alguém. Não de forma intencional, né? Às vezes acendeu um fogo porque estava com frio, porque estava com frio por quê? Porque não estava preparado, né? Tava com porque frio. a gente está sempre ouvindo falar também, alguém fica perdido
na Serra Fina, alguém fica perdido no Pico dos Marins, e muitas das vezes não tem um guia, é uma pessoa que não conhece a área, não tem experiência e acaba... Para quem não tem experiência, não tem nem o que dizer. Assim, a pessoa ela precisa contratar no mínimo, ou pelo menos se apoiar em alguém que tenha conhecimento, né? Porque é uma região que é muito fácil perder. Assim, eu já subi inúmeras vezes lá em cima e acontece até hoje de eu me perder. Se o clima fecha, você não perde a referência espacial e geográfica. Aquela pedra que eu sei que está a 100 metros, eu não sei se ela está aqui ou ela está aqui. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou andar? Então, assim, é importante. GPS também é uma alternativa. Pessoal, a maioria dos que se perdem, né, eu posso estar falando besteira, mas dos relatos que eu vi, sempre estão com um celular e um mapa, né, usando o GPS do celular. Um celular não tem autonomia. A Serra Fina você faz um tempo relativo, ao iniciante faz em 5 dias. Porque o celular que aguenta 5 dias, né? Se você se perde, o celular não vai te orientar. Você pode até conseguir o sinal de alguém, mas assim, é muito comum a pessoa inexperiente e buscando autonomia cair nesse lugar, né? Que é você errar o caminho, você acabar comida, aí é muito fácil você ter hipotermia. Então é importante, sim. Hoje existe uma comunidade, assim, o Cruzeiro está cheio de guia local. Né? Você dá um Google, você acha. Tem agências, né, operadoras na região que oferecem serviços dos mais variáveis, desde o guia que mostra o caminho, a agência que monta a barraca e faz comida pronta. Então, assim, tem tanta alternativa, né? E tá cheio de rango, querendo se provar, se autoafirmar. Acho que isso não é um caminho, né? Acho que todo mundo pode ter depois de uma certa experiência, vivenciar algo legal, mas com cuidado, né? Com consciência, principalmente. Galera, um bate-papo super legal com o nosso amigo Gabriel Tarso, montanista, fotógrafo profissional, fotógrafo de montanha. Vai vendo o naipe do garoto aqui. 26º brasileiro a escalar o Everest. Essa fera, orgulho de Cruzeiro, que deu uma aula de montanismo pra gente. Cara, super feliz, Obrigado. Prazer em entrevistar você. É orgulho cruzeirense. Obrigado. Valeu mesmo. Prazer tá? foi meu. Obrigado. Obrigado.